Fala, fala, galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o Dr. João Mendes. Você deu uma pausa, não deu? Mas é que eu ia deixar você falar primeiro dessa vez. Aqui é o Dr. João Mendes. Eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físico Sem Limites. Você tá tomando o que hoje aí? Coquinha. Quando você brinda, você tem que beber. Ah, desculpa, é verdade, eu sempre esqueço disso. Aí você pode fazer um intervalo, mas você não pode pôr a caneca de volta. Não. Ah, tá. Explicado. Vivendo e aprendendo. Mas hoje estamos aqui com uma convidada especialíssima, mas antes de apresentá-la, quero lembrá-los, galera, duas coisinhas. Primeira coisa, em qualquer momento aqui desse vídeo ou do áudio ou você está assistindo no carro, na televisão, eu não sei onde você está ouvindo aqui alguns dos nossos episódios, e esse episódio especialmente, tira um print, tira uma foto e posta no Instagram e marca @FísioSemLimites, que nós vamos repostá-los. Segunda coisa, aqui na descrição do vídeo, seja no YouTube ou no Spotify, na plataforma que você estiver, tem todos os links para as nossas formações, para os nossos treinamentos, para tudo que nós oferecemos para você crescer cada vez mais na fisioterapia. Tem formação em fisioterapia domiciliar avançada? Tem plataforma de exercício? Total. Tem kit de documento? Muitos. Tem kit de questionários, avaliações, instrumentos validados? Tem também. O que mais tem? Dor no idoso agora. Tem dor no idoso também. É isso daí, tem muita coisa. Vai lá e adquire o que você quiser, porque eu tenho certeza que você vai aprender demais. Sucesso total, que é isso. Mas, evoluindo na fisioterapia. Agora, voltando aqui ao episódio, com quem nós estamos aqui, professor Hoje Ricardo nós Ambrosio? estamos com a doutora Patrícia Guedes. Seja muito bem-vinda. Vamos falar Paty, né? Tudo bem, Paty? Muito obrigada. E aí, Paty, por favor, fique à vontade aqui. Então vamos brindar, né? Vamos brindar aqui. E você beba. E beba no final. Beba no final aqui, ó. A primeira coisa, Paty, você veio com uma mala aí. Vamos começar com esse processo. Algumas coisas aqui dentro. Isso conta a sua história de alguma forma? Conta um pouco, até para explicar para as pessoas. Então, né? Quem é a Paty? Quem é a doutora Patrícia Guedes? Bom, é uma apaixonada pela fisioterapia, formada há 25 anos. 20? Não parece. Graças a Deus, 25. Né? Tem influência do Takane na Dermato? Nos últimos 5 anos, sim. Rejuvenesceu, pô. Sim, mas acho que um dos ingredientes é que eu gosto muito do que eu faço, né? Então, eu trabalho, mas eu amo o que eu faço. Então, eu fico bem. Não é propriamente um trabalho, né? Não, exatamente. E o que exatamente você faz? Como que foi? Esses 25 anos de fisioterapia, né? Ele te levou até qual momento? Olha, quando eu me formei na fisioterapia, eu tinha 2 propósitos que eu consegui. Então, agora eu tenho que ter outros, né? Então, eu entrei na fisioterapia em 1995 e eu prestei vestibular e fiquei em 47º lugar na USP. E a USP só tinha 25 vagas. Então, quando eu fiz a físio, fiz o Unicid, foi maravilhoso lá, mas eu tinha um propósito. Eu volto para a USP, eu entro na USP daí para fazer o mestrado. Consegui. Boa. Fiz uma trajetória legal aí que eu já conto. E o outro propósito, quando em 1996 as professoras da cadeira de recursos terapêuticos manuais me apresentaram uma técnica que chamava pompage e que elas aprenderam com Marcel Bianfé. Eu tinha esse propósito de conhecê-lo, porque isso eu sempre quis, eu sempre fui dessa fase assim, eu tenho que conhecer a técnica com o autor da técnica, eu tenho que ir atrás dessa raiz, né? E nem podia imaginar que tudo isso ia se transformar na minha vida, né? E consegui, lá para 2003, 2004, consegui fazer o curso com o professor Marcel Bianfer, fui a última turma dele, e depois da minha turma ele não deu mais curso, e enfim, né? E depois consegui o mestrado. Então, quem é a Patrícia nessa trajetória? Alguém que acredita que pode conseguir algumas coisas. Lógico que não foram fáceis. Logo no início teve vários desafios, dificuldades até em relações interpessoais, eu acredito, com outros colegas. E eu acreditava muito nessa questão da face e da terapia manual. Mas, lógico que a face, naquela época, não era nem de longe a protagonista que é hoje, né? Temos até congresso só de fáscia, né? E eu fui pela face e pela postura. Eu fui encaminhando e lutando para isso, né? Para estudar cada vez mais, sempre fui me atualizando. Enfim, aí virei também, eu achava que eu precisava melhorar essa parte de aprendizado, eu virei assistente de docente na graduação. E aí depois virei docente na graduação e fiquei por 14 anos em diferentes faculdades. Você deu aula onde?
Dei aula na Unicid, logo em 2000 eu já estava voltando, me formei em 98, segundo semestre de 2000 já voltei para dar aula. Dei aula para gente muito legal. Quase foi minha professora. Quase, eu fui do Dalveno. Ah, o Alveno, grande Alveno. Ele é um querido nosso. E, assim, muita gente legal mesmo. Fui para essa cadeira de recursos terapêuticos manuais. Mas nessa fase de 2000, 2008, terapia manual não era o forte. Era o forte Cybeck, isocinético, eletromiografia, eletro, né? Era essa parte que era a fase. Tinha acabado de vir a fase importante de cardiorrespiratória também. E eu acho que tudo isso é muito bem-vindo, na verdade. Porque traz, assim, momentos que a fisioterapia acaba sendo mais divulgada. Se a gente for pensar, eu tenho 25 anos de formada, a fisioterapia tem 55 anos, né? Então, assim, é uma área muito nova. Ainda hoje a gente... É uma profissão muito jovem, sim. Muito jovem, muito nova. A gente precisa de programas assim, por exemplo, né? Que a fisio realmente é sem limites, né? A gente está enveredando por áreas que lá atrás a gente nem imaginava que teria. Né? Bom, e aí, que mais? Eu fiz um roteiro aqui, para não me esquecer. Eu acho que muito o que me ajudou foi que eu sempre fui, mesmo nesses 14 anos, agora eu não estou mais em graduação, né? Desde 2012. Então, Unicid, Ítalo-Brasileira, eu dei aula na São Camilo, que foi incrível também. Na São Camilo eu tive uma experiência maravilhosa, que a gente tinha como se fosse um sanduíche, assim, a gente ia lá para a Espanha, 30 quilômetros de Madrid, numa cidade que chama Três Cantos, e a gente ficava lá com um prédio, né, que tinha os padres, que tinha o hospital dia, então era uma experiência de alunos e professores. Nossa, que da hora, não sabia. Ficamos 3 semanas lá, então a gente trabalhava a humanismo, né, e a inter-relação entre o paciente, eles estavam lá, tem uma experiência diferente da gente de ser voluntários, né, para você ser voluntário você faz um curso de quase 3 anos, não sei se ainda o mantém. Mas era assim. Então era foi muito engrandecedor mesmo participar de tudo isso, né? E, enfim, daí depois eu encerrei minha carreira de graduação de docente em 2012. E agora eu venho focando mais na pós-graduação, e na docência na pós-graduação. E, Paty, ao longo do processo eu sei que você construiu uma história em relação à pediatria, algumas questões de criança. Eu lembro que alguns alunos na Anhembi Morumbi quiseram fazer um trabalho de postura em criança, até pedi que eles entrassem em contato com você. Postura em criança, eu vejo poucas pessoas conversarem ou comentarem sobre, né? Explica um pouco pra gente como que é isso, o que você construiu nessa área, o que a gente sabe de postura em criança, o que você vê no seu dia a dia, o que as evidências têm mostrado, como que é? Porque postura em criança, a gente tem vários temas sensíveis para ser abordados, que uma parte da população acredita que é lesiva, como mochila escolar, outra parte fala que mochila escolar não causa nenhum dano. Então você tem uma série de pontos que ainda estão ali como um pêndulo, né? Como que tá hoje essa questão de postura infantil? Tá. Essa história da postura infantil começou com uma supervisão de estágio que eu fazia na Ítalo-Brasileira. A gente levava os alunos da graduação do último ano para estágios supervisionados. E lá a gente tinha o professor que era o supervisor realmente. E aí eu tinha que construir uma ideia, e até uma ideia para abrir campo para o fisioterapeuta, que a gente sempre pensava nisso. Quais nichos o fisioterapeuta pode atuar? Uma delas era a observação clínica. Vamos prevenir ao invés de remediar. Então eu levava os alunos na escola, que era parceria até daquela faculdade, e eu trabalhava o olhar clínico desse aluno. O que a gente pode observar nessa criança? Que fica sentada ou que não tem um gestual adequado. Então, eu fui estudar muitos aspectos da habilidade motora na criança saudável. Eu acho que essa que é a proposta. Porque aí eu fui nessa parte de postura infantil, né, na pediatria, mas mais um desenvolvimento motor de uma criança saudável. E era bem difícil para o aluno ver. Porque é mais fácil o aluno da graduação enxergar a patologia, mas a prevenção, não. Né? E aí fui construindo, e aí que me levou à vontade de pesquisar, e por isso que eu fui para o mestrado, consegui uma professora, peraí que eu já te respondo, tá? Senta que lá vem a história. E aí eu consegui uma professora, que eu sou grata até hoje a ela, a professora Silvia Amado João da USP, que topou me orientar em postura, a postura saudável. E aí eu fiz um mestrado envolvendo adolescentes de basquete e adolescentes que só faziam educação física, para ver se havia algum prejuízo. E foram
foram legais demais, assim, os dados que eu encontrei. Mas aí, voltando, né, como que é esse percurso, né? Há uma grande briga, realmente, para saber se é a mochila que vai causar problema, se é ficar mal sentado que vai causar o problema. O que eu percebo, assim, uma criança que gesticula pouco, que se movimenta pouco, ela com certeza tem mais problema do que aquela que é mais ativa. Né? Agora, uma criança que também é muito ativa, né? Isso o professor Marcel Bianfer falava. O Marcel, esse fisioterapeuta, ele viu mais ou menos 15 mil escolioses em Marseille, na França, ou em Lyon também, que ele estudou, né? Ele era parceiro da professora Mézières, e ele falava que uma criança que não se movimenta tem mais propensão a fazer uma escoliose, a fazer não, né? Mas a piorar um grau de escoliose, né? Então, o gesto motor precisa ser olhado. E aí, com ele, eu fui estudar os desequilíbrios estáticos. Como esse corpo se organiza frente à gravidade, né? Então, assim, ficar reto é a melhor coisa? Claro que não. A gente precisa ter curvas moldáveis para esse corpo conseguir se organizar tridimensionalmente. Essa seria a melhor proposta para a criança. Então, de repente, aí eu me lembro que a gente, com os alunos, a gente desenvolveu uma cartilha para eles, né? Para eles entenderem, para os alunos entenderem como fazer um gesto motor, como poder brincar com esse próprio corpo, né? E aí, vindo da capacidade mesmo, da habilidade motora global, para depois para uma fina. Só que muitas vezes esse percurso não acontece, né? A criança logo vai para uma motricidade fina e a motricidade global é desempenhada com um gesto esportivo focado, né? E você escreveu um livro. Então, escrevi. É sobre isso, né? Também. Tá, fechou. Do mestrado saiu muitas ideias na minha cabeça, né? E aí eu fiz esse livro aqui, que é um diálogo entre as crianças, é mais para uma criança de 9 anos, tá? É a Ana e o Davi. Mostra para aquela câmera ali, ó. E eles têm a missão de construir um manual da postura infantil. Será que há um manual, né? E no livro eles vão contando essa história. O Davi, ele é muito poético, ele é muito assim... Ele escreve 3 poemas aí que eles conversam, né? Tem uns bem bonitinhos aí. E a Ana, ela vai entendendo, porque o pai dela fez fisioterapia postural, então ela entende um pouco da dor nas costas, então ela vai ter que apresentar e construir esse manual, né? Eles vão entendendo um pouco como esse corpo funciona. Que era o que eu fazia com os alunos, né? A gente construía uma cartilha para os alunos conseguirem, pequenos, entenderem como era o corpo, né? Então, assim, foi muito legal. Lógico que foi um amadurecimento de eu ter enfrentado uma banca, de eu ter feito... Quer dizer, não é muito fácil escrever um livro assim, porque você tem medo do julgamento, tem medo do que os colegas vão falar, tem tudo isso, né? Mas esse livro meio que caiu, assim. Mas eles só vão falar porque ele tá feito. Com certeza. Porque do que não fizeram, ninguém fala, né? Com certeza. Mas também, se alguém falar alguma coisa... Eu tenho a dislexia, né? Então eu erro muita coisa no português. E uma vez eu criei... Acho que o meu primeiro... Eu comecei por um mangá. Um desenho japonês. Depois eu fiz um livro de literatura fantástica e aí foi indo, né? Assim por diante. E eu lembro que esse primeiro mangá, um amigo meu ajudou a revisar o português. Mesmo assim, eu conseguia criar erros gigantes. E aí veio uma crítica. Eu entendo que a pessoa tá certa, porque eu entreguei errado na minha própria língua. Mas eu escrevi assim, bacana, no próximo eu vou me inspirar no que você fez, que não tem erro. Daí a pessoa falou assim, eu não fiz nenhum. Eu falei, por isso que não tem erro. Tá explicado. Quando já você fizer, você vai ver como você erra. Então eu acho que isso é uma construção. E é uma entrega para as pessoas. E é muito legal a maneira que foi feita. Sim, foi uma construção bem legal, porque eu acho que o diálogo, eu acredito muito nisso. As minhas sessões de terapia, né, os meus atendimentos funcionam como um diálogo, né? Então aqui eu traduzi para um diálogo para as crianças. E você pensa em fazer a atualização do livro? Porque agora a gente tem... Por exemplo, artigos em relação à postura diferente, a mochila, colchão, enfim. Sim. Algumas coisas que talvez fosse bacana acrescentar. Você pensa em fazer uma próxima versão? Segunda edição. Me pedem muito, que esse livro já está esgotado. Uau! Atualizar em alguns processos, até pelas coisas que surgiram, né? Onde que... Bom, tá esgotado, mas onde que as pessoas podem... No Instagram, no Instagram. Eu não tenho mais para vender, acabaram os meus. Aí teria que ir na livraria da editora e da Giostre para ver se eles ainda têm, né? Eu realmente não tenho mais. Então, é que isso aconteceu em 2018. Esse livro que eu publiquei. De 2018 para cá, é engraçado, mas a minha vida foi dando
isso que eu queria falar um pouco, das conexões. Então, eu não tinha ideia que eu ia escrever um livro na minha vida, mas em 2018 eu estava fazendo 20 anos de formada e consegui escrever um livro. Sabe quando parece que é São Marcos? Agora, eu acabei também de fazer 25 anos e o outro marco que eu consegui foi prestar a prova de título de fisioterapeuta dermatofuncional e eu passei. Fiquei, assim, mega feliz! É isso, e bebe água aí. E bebe água. Mas a gente não pode beber ao mesmo tempo, então fica o silêncio, né? A gente tem que segurar ela no alto, a caneca agora. E eu acho que essa parte que eu ia falar, que uma das coisas que também me fascina na fisioterapia, é essa rede de conexões que é possível fazer. Então, antes você só ia falar de mim, de postura, de criança, de adolescentes, né? Mas eu nunca deixei de atender. E na minha carreira eu atendi quem? Idosos mais velhos, idosos mais novos, desculpa. Mas hoje você tem as categorias. As categorias de idosos, isso que eu tô falando. Então, desde 80, 86, 70, 60, mulheres grávidas, homens. Eu sempre atendi muitos homens, então muitos engenheiros. Como eu sou grata pelos papos que eu tinha com eles, né? Juízes. Então, assim, isso foi engrandecendo. Então, eu nunca deixei de ter... Ai, não podia bater. Não tem problema nenhum. Pode bater, você vai ficar o som. Gente, quando vierem aqui, não batam. É o Eric falou que não pode bater. Então, assim, eu sempre fui buscando, eu sempre estudei muito essa questão da atualização profissional. Então, era participar em vários congressos, nunca deixei de ir. E aí, né, de 2018 para cá, um outro ponto que começa a ser destaque até nas pesquisas é, além da postura, a fáscia. Então, assim, a gente consegue ter o que também que eu acho que dá um salto quântico aqui para a fáscia? Formas de comprovar a existência dela, a atuação dela, né? Então, a gente tem aí profissionais muito renomados, Carla Stecco, que eu ainda não conheci, quero conhecer, é uma das metas, Robert Schleip, que já conheci, Catarina Fed, então, assim, Jaap van der Waal, a gente tem, assim, nomes no mundo que se dedicam a estudar. A gente tem um museu só da fáscia, lá na Alemanha, né? Então, aí eu nunca deixei de estudar, como eu falei para vocês. Então, a postura eu acabei estudando com outras partes. O Stecco é... A Carla Stecco é da Itália. Eu fiz uma reunião com ele já. Com o Antônio Stecco, queria fazer pesquisa em alguma questão lá na Santa Casa com a gente, com ultrassom. Mas a gente acabou não conseguindo organizar de uma maneira que, enfim, eles têm uma visão diferente de pacientes. Então não dava para ter o perfil de paciente que ele quer em relação à Santa Casa. A gente não conseguiu ainda fazer esse processo, ele quis fazer algumas questões de fáscia. Sim. Ele dá curso, ele bolou um curso. Tem um representante dele aqui que... Marcos Pintucci, talvez. A gente fez um almoço também nessa época para fazer. Isso, mas cresceram muito as pesquisas, né? E a Carla, ela é fantástica, ela é muito dedicada. O pai deles estudava essa parte de fáscia. Ah, é? Já vem? O pai posso deles estudava. fazer um contato entre vocês. Nossa, vamos amar. Por que não? Aí, ó. É só mandar uma mensagem no WhatsApp aqui. Resolve. Não é tão difícil. Sim. Não, eu estou me preparando financeiramente para ir para Pádua para fazer o curso de dissecação em cadáveres com a Carla, né? Mas tem John Sharkey, tem N pesquisadores, né, que são legais assim para a gente conhecer. Bom, enfim, eu vim estudando cada vez mais essa parte, não deixei de atuar, então não só atuava com criança, apesar de ter um olhar bom para criança, específico, mas assim, mais específico mesmo da postura, e acho que eu tenho uma facilidade em conversar com as crianças, né? E isso sempre tenho adolescentes que eu atendo, isso é muito legal também. Mas aí, em 2018, né, eu reencontro uma pessoa na minha vida, até por conta do livro, meus colegas da São Camilo, que nunca deixei de amá-los, assim, meus Karina Durce, nossa, Renata Claudino, Janete, N amigos queridos que eu trilhei lá como professora. Como eu tinha lançado o livro em agosto, em outubro ia ser, 13 de outubro, aniversário da fisioterapia, né? Aí eles me chamaram para fazer a divulgação do livro, palestrar, e aí o senhor Rogério Tacani ficou responsável em coordenar tudo isso, né? Foi assim que o Tacani surgiu? Pô, Tacani, aparece aqui para dar um oi pelo menos, daqui a pouco você volta, só aparece nessa câmera aqui, ó, faz um oi, para as pessoas saberem quem é o Tacani, vai. Apareceu, Eric? Na hora que for. Ó, aparece nessa aqui, ó. Abaixa um pouquinho, ó. Aí, ó, Rogério Tacani. Exatamente. Então, e ele, né, da fisioterapia dermatofuncional. Ele é nosso atual presidente da...
Ele não é mais. Não é? Tá. Ele acabou de deixar Acabou, ano passado. Temos um outro colega, Rogério também. Tá. Enfim, aí a gente se aproximou. Na verdade, o Rogério Takane me deu como é que se fala, amor? Trote. Quando eu entrei em 95, ele e os colegas dele me deram trote na faculdade. Então eu conheço ele desde 95, tá? E aí ele participava lá com a gente, fomos, né, nos encontramos na Interfis, mas sempre foi amizade, né? Demos aula juntos na São Camilo, mas também era amizade. Mas em 2018, ambos estavam solteiros e tal. Acho que aí o Cupido juntou, né? E aí eu comecei a me aproximar de uma área que também me é muito, assim, preciosa, que é a dermatofuncional. Quando eu comecei lá em 2001, 2000, eu atendia muito pós-operatório de cirurgia plástica, mas não dei ênfase, não dei continuidade, né? Mas como eu tinha, segundo os colegas médicos, mão leve, mão boa, eu podia fazer a drenagem que o paciente não tinha, assim, as pessoas não tinham consequências, né? Então eles acabavam me encaminhando muito pacientes assim. Mas eu continuei mais forte na postura. Beleza, aí volta para cá, então em 2018... comecei a me encontrar mais com a dermatofuncional. E aí eu comecei a falar, conversas com o Takane, conversas com os colegas que ele também foi me apresentando, Patrícia Frois, outros colegas, o Curo, que é de lipedema, Felite, da Itália. Enfim, aí foi a questão internacional, o Estevan, do Chile, né? Então, quando o Rogério ia dar aula, a Patrícia vem também e ensina manobras da fáscia. Olha, então, assim, há um tempo atrás a gente não ia falar manobras da fáscia, manobras em dermatofuncional, manobras, ver o contorno da pessoa ginoide ou mais androide e interrelacionar com postura. Então, isso hoje a gente consegue falar mais. Né? Pode ter uma pergunta, eu vou começar a colocar assim, são perguntas difíceis, mas que devem ser, temas sensíveis, mas que devemos debater. Esse é o momento, tema sensível, mas que devemos debater. Conta. Recentemente saiu um estudo mostrando que você precisa de praticamente 1 tonelada, se eu não me engano, de carga para que a fáscia, por exemplo, plantar tenha algum tipo de lesão. Eu não lembro exatamente se era para ela ter uma lesão ou se era para ter algum tipo de distensão, para que ela fosse maleada, vamos falar dessa forma. E aí eles entenderam que o quanto você precisa impor de carga para a fáscia se modificar é muito maior do que ao longo do tempo as pessoas acreditaram. Então, existe uma linha que acredita que a fáscia ela não pode ser de fato moldada, você não pode alterar a fáscia. E existe uma linha que acredita que sim, você consegue moldar, inclusive liberar a fáscia. Então hoje você tem uma dicotomia, e principalmente alguns estudos novos, feitos com biomecânicas, com engenharia, mostraram que elas não podem ser modificadas. Como que está hoje essa visão em relação à fáscia? Ela pode ser moldada, ela pode ser de fato liberada? É o termo que está usado que não está muito bacana? É isso que ia colocar, que como você falou, isso já é de antigamente, o estudo da fáscia, mas parece que hoje, talvez, sei lá, de 2016 para cá, que foi quando eu me formei em 2015, aliás, era liberação miofacial para todo lado e parece que o negócio ficou meio que banalizado. Você tem fisioterapeutas fazendo, enfermeiros fazendo, biomédicos fazendo, estetas fazendo, gente que não estudou nada fazendo, e parece que o termo ficou meio jogado, né? Daí, complementando isso, né, com o que ele perguntou. Qual que é a situação, então, da fáscia hoje? Bom, lógico que eu não sou dona da verdade, né? Mas do meu ponto de vista é assim, a palavra release, né? Quando chega para ser traduzida, se a gente for abrir no dicionário agora, a gente vai olhar e vai ver que tem muitas traduções, muitos sentidos para traduzir essa liberação. Liberação é uma delas, né? E muito tem a ver como que as pessoas entendem que eu tenho que liberar. Isso é um ponto. Tá? Acabou sendo, o segundo ponto, o nome invendável. E a gente tem que tomar cuidado com as coisas equivocadas que são disseminadas na mídia e que hoje a mídia está muito mais acessível, né? Cada um coloca lá o que quer e está valendo. Outra coisa é como que esse trabalho foi feito, né? Se eu pegar a gente tem uma questão também da fáscia que é antes de Guy Bertot, que é um médico ortopedista, e depois dele também. Porque até então a fáscia sempre é estudada em cadáveres. A face estudada em cadáveres é uma fáscia rígida. Agora eu começo a tirar as coisas daqui. Peraí. Eita, o que ela vai tirar dali? Olha, demonstrações, cara. Vamos lá. Se a gente pegar essa massinha,
Essa massinha tá rígida. Só para ilustrar para o pessoal que está assistindo aqui no Spotify, principalmente, o Spotify tem vídeo, galera. Então, vocês estão ouvindo, coloca agora no vídeo, porque está vindo uma demonstração. Surpreenda. Agora. Então, se eu for olhar, de repente, a fáscia dura, rígida de um cadáver, mesmo num Frozen, quer dizer, no Frozen já é mais fácil, né, que acaba de ser dissecado. Mas a fáscia sempre foi estudada assim. E antigamente a fáscia sempre era jogada fora, né, pra gente conseguir ter uma peça boa, anatômica, né, não interessava ter aquela capa de membrana, né, então ela nunca era Aquela estudada. capinha branca. Exato, transparente, ali, né? Quanto mais densificada ela fica, mais esbranquecida ela fica. Se ela estiver perto da pele, ela está mais amarelada, ela está mais maleável, como a nossa pele é elástica. Se ela estiver mais perto do músculo, ela é mais esbranquiçada. Até para ilustrar para o pessoal, tipo, comparando com o açougue, aquela carne mais branquinha, aquele tecido mais branquinho seria fácil. Sim. Sim, ele tem mais características tendinosas, né? Agora, Então, aí o Guy Bertot, ele filma o antebraço, né, numa artroscopia para liberar o tecido, né, de um túnel do carpo e tal. Então ele filma isso, a gente pode jogar na internet e ver fácil, que tem vários filmes ali, aquela face hialina que é moldável, né? Então vamos pensar nessa face aqui agora. Eu vou pegar uma outra. Não pode bater. Então alguma coisa assim, né? Que eu tenho moldável, por exemplo. Vamos lá? Sei que o Ricardo vai querer mexer. O Ricardo nem gosta dessas coisas. Tem mais. É uma moeba? Uma moeba, eu quero jogar em alguém, eu vou jogar no João. Não, em mim não. Tá. Cortei o cabelo hoje, não. Então, ela daí tá mais moldável, então a gente percebe que daí no caso essa face também ela tá com mais elasticidade do que plasticidade. Sim. Mas deixa eu falar então, né? Então uma face ideal, vamos imaginar, ela tem que ter elasticidade e estrutura, plasticidade. Plasticidade tá a característica dela voltar ao normal, que é, por exemplo, que a gente está sentado aqui, quando, licença, gente, vou passar aqui o pano. Vim preparada. Primeira experiência, assim, cara. Não, total, imersivo, vamos fazer. Não, peraí, faz de novo, mostra aí, vamos diferenciar as faces. Então vamos lá, aqui é como se ela tivesse realmente enrijecida. Só pra aparecer melhor rapidinho. Pra aparecer melhor. Vamos lá, aquela câmera, né? Face enrijecida. Enrijecida, tá? Ela não tem o quê? Mobilidade. Ela facilmente, a gente poderia pensar até que ela quebraria. Lógico que a face não vai quebrar, mas a gente vai pensar, uma coisa tá ressecada e tá rígida. Posso depois voltar a explicar isso em relação à postura também, que vai ser interessante. Muito bem. Aqui é uma face que tá totalmente elástica. Né? Ela não tem plasticidade suficiente para dar o quê? Formato para ela. Também não me interessa, porque ela está muito maleável aqui. Tá molenga. Tá molenga. Pronto, tá? Devolve meu paninho. Não. Agora não vai ter. Vai misturar as faces agora. Mistura as faces lá. Olha que sapeca. Vamos lá. Gente do céu, viu? Primeira demonstração. Você viu ao vivo. Olha, todo mundo. Ainda tem mais, hein? Se prepare, hein? Que esse episódio vai sair em breve. É assim, isso é uma característica que eu tenho realmente de dar aula, porque eu acho que, e mesmo com o paciente, muitas vezes eu explico essas coisas para o paciente. Não, isso facilita totalmente o entendimento das pessoas. Para ele ter noção, né? E aí uma outra face, olha, essa daqui ela vai e volta, ela não gruda tanto mais, ela tem mais plasticidade, mas não. Ela tem uma integração, né, da plasticidade e da elasticidade. Seria o quê? Rede de elastina, fibras de colágeno, um colágeno bom, né? Você sabe que a gente tem mais de, acho que 28 tipos de colágeno, né? Então, no corpo. Então, a gente tem que ver qual que vai ser adequado para a gente. Enfim, eu sempre estudei muito essa parte de tecido conjuntivo, toda essa questão, mas agora na dermatofuncional a gente estuda cada vez mais, até por conta de flacidez cutânea, flacidez muscular, o que é bom, o que não é para cada um. E aí, mas voltando à pergunta agora, né, do que seria a questão da face, então Guy Bertot, ele nos revela um olhar para essa fáscia, para esse deslizamento dos tecidos faciais, que eu acho que isso que seria legal, se a gente conseguisse misturar as duas, uma desliza sobre a outra. Se eu tenho um corpo que há uma
arquitetura facial, que é uma palavra que eles usam muito, e esse corpo tem os tecidos que se deslizam um sobre os outros, eu tenho uma harmonia de gesto, eu tenho uma harmonia de tensões, então eu não tenho alguns problemas que eu, né, enfim. E aí, no caso, então, da liberação da fáscia, que a gente estava falando do pé, teria que ver, então, se esse tecido foi testado vivo ou morto. Por que é muito difícil testar o vivo? Porque o vivo envolveria biópsias, envolveria algo que a cadeira, né, a parte ética, não permitiria fazer. Então é muito difícil a gente comprovar algumas coisas. Mas dá para a gente comprovar atualmente, comprovar, não diria, mas estudar através de ultrassons diagnósticos, através de imagens. Então a gente conseguiria visualizar algumas coisas nesse sentido. Bom, de tudo que eu aprendi em manobras faciais, e fiz curso, eu ainda volto para o conceito do Marcel Bianfé. Que eu preciso normalizar, então se eu fizer uma manobra, eu tenho que normalizar o tônus para conseguir reposicionar, entre aspas, esses tecidos. Ou seja, se eu jogo uma manobra, se eu jogo uma tensão muito forte, esse tecido vai responder com um reflexo, com muita tensão em volta. Na época do Marcel, ainda não tinha o conhecimento, né, que a gente está falando de uma coisa mais de 1960, 70, da inervação da fáscia. Né? Hoje a gente sabe que 80% dos nossos receptores estão na fáscia, perde para a pele. Né? Então, se eu consigo melhorar a qualidade da face, a comunicação, envolvimento de membranas, distribuição de força junto com os músculos, né? Então ela consegue caminhar. E a face ela é um tecido tridimensional e contínuo. Se eu imprimo muita força em determinada região, alguma outra região vai receber. O que é isso agora? É o princípio da tensegridade aplicado no tecido biológico, que a gente chama de biotensegridade. Quem construiu esse raciocínio é o Steven Levin, que eu estudo muito através dele com a minha amiga Bruna Petito, tenho que falar dela. E aí vou trazer um outro exemplo para vocês então, né? Caraca, o que tá acontecendo aqui, Deus do céu? Rapaz. Vamos lá. Que seria... Vamos guardar esses, né? Pra ficar... Aí você fazer o filme certinho. Uhum. Você vai ensinar biotensegridade. Galera, se vocês estão aí ouvindo, troca pro vídeo. Se você tá no YouTube Premium ou no Spotify, vem assistir o vídeo e não só ouvir. Muito bem. Então, o que seria, então, a biotensegridade? Né? Eu vou trazer o princípio da tensegridade, que vem lá da arquitetura, para o tecido. Então, ele basicamente tem uma tensão elástica, tá? Que vai se integrar com a plástica. Lembra, então, que o meu corpo tem compressão e expansão. Então, eu posso comprimir e essa tensão elástica é transmitida. Ao mesmo tempo que eu tenho uma compressão que é de expansão, que vai o quê? Vai também reverberar em tudo isso. Então, vamos lá. Eu posso fazer isso daqui, voltar. E o que é isso? É um corpo em movimento. Né? Então, às vezes a gente fala, se eu carregar muito peso, vai deformar. Mas quanto tempo você vai carregar aquela mochila nas costas? Todo dia 20 minutos. Talvez aconteça algum problema realmente. Você tem uma elevação maior do ombro, uma rotação, uma adução, não sei, para conseguir postar aquela postura e deambular ainda carregando um peso. Então, eu não tenho como medir isso. Nenhum trabalho foi feito assim, vamos ver essa pessoa 6 meses, como que ela está. Então, assim, é difícil a gente também julgar um trabalho, porque, primeiro, fazer um trabalho dá muito trabalho. A gente que é pesquisadora, a gente sabe. Qual instrumento que eu estou organizando para identificar, né, as condições e os vieses daquela hipótese? Enfim, mas o que eu posso dizer é que um corpo que recebe uma força, ele devolve com uma expansão ou uma compressão. Então, quando eu pego uma pessoa que tem uma má postura, vamos chamar assim, ou uma postura desorganizada, que é o nome que eu acho que melhor convém, eu analiso a arquitetura corporal que ela está. Aquela arquitetura corporal beneficia aquele corpo no seu gesto motor? Sim ou não? Sim ou não? Então, é ali que eu vou investigar como eu posso melhorar aquilo. Né? Vai adiantar eu falar para ela, fique reta, que é o que eu falo no livro, direita as costas, fica reta? Não vai adiantar. Ela não tem tônus regulado para isso, ela não tem consciência corporal, e consciência corporal é uma coisa que é interna. Eu posso facilitar a aquisição, mas eu não tenho como
doutrinar. Tá? É porque os artigos... Aí, peraí. Deixa eu... Brinca com esse também, pronto. Dá mais massinha aqui. Bom, esse é um tema sensível, mas que precisamos conversar sobre. Muito. Manda. As evidências que analisaram a relação entre uma boa ou uma má postura e dor não encontraram relação biomecânica, mas encontraram relação a aspectos relacionados a psicossociais. E o que nós entendemos até o momento é que a melhor postura possível é uma postura que não se mantenha por muito tempo. Então, por isso que nós falamos que a melhor postura possível, é a próxima. Mas eu acho que o problema foi que por muito tempo a fisioterapia veio de uma linha que o RPG acabou trazendo, que você deveria ter uma postura totalmente retilínea, né? E aí as pessoas ficam buscando essa postura que aos olhos é, vamos colocar assim, elegante. É a perfeição da postura. Como que está em relação à postura? O que é uma boa postura? O que é uma má postura? Até que ponto ela é um prejuízo e precisa ser corrigida? E até que ponto tá tudo bem? Isso a gente pode incluir também o pescoço... Test neck. A cervical. É que esse do pescoço tá uma loucura agora. Tá uma loucura. Tá uma loucura. Mas eu acho que tudo envolve como que as coisas são pesquisadas, né? E, enfim. Mas vamos lá. Você que fez isso aqui? Não. Ai, deixa eu fazer propaganda da minha amiga. Essa daqui é da Tensegridade, chama @Tensegridade, é da Simone. A Simone é uma veterinária e ela constrói esses modelos. Mas aqui é olha coisinha mais linda, né? Mesmo. Então, todo mundo que estuda a questão da biotensegridade, a gente sempre usa esses modelos, que é uma coluna. E eu trouxe a outra coluna pra gente observar também. Nossa. O negócio tá completo aqui, isso é uma aula, né? Sim. Adoro ser professora. Eu acho que eu sempre vou por esse lado. Tá legal na câmera aí? Trazer esse mais pra cá. É isso? Isso. Boa. Tá? Então, se a gente olhar uma coluna, a coluna não é reta. Eu não sei se essa questão que você trouxe, Ricardo, é só do RPG, porque o RPG em si vem da Madame Mézières, né? O Philippe Suchat estudou com ela tal, e trouxe para cá e patenteou esse nome aqui. E assim, por um lado foi maravilhoso, eu acredito, porque traz uma ideia que a gente possa cuidar da postura de uma forma até de prevenção. Mas essa questão de retificação, não sei, porque a Madame Mézières, quando ela estava estudando, pelos históricos, né, que eu tive acesso, ela pedia para a pessoa esticar a perna, né, que era a ginástica postural da época. Deitava, esticava a perna, fazia uma curva na coluna lombar. Aí retificava aqui, fazia uma curva no joelho. Dobrava o joelho e fazia uma curva na cervical. Puxava, fazia uma reta aqui, travava a respiração. Então, a gente ia tendo o quê? Compensações. Então, muito que o RPG vai buscar é atenuar essas compensações e manter um bom deslizamento entre os tecidos, tá? Agora, ficar reto tem muito mais a ver, eu acho, até com uma questão filosófica. Reto de coração, reto de prontidão, né? Eu acho que tem uma coisa mais a ver, assim, de ter força, de não se dobrar perante as situações, não sei. Um dia eu vou estudar sobre isso ainda. Eu adoro essa parte. Mas tem muito a ver com isso. E por isso que tem a ver com a questão de força. Então, muitas pessoas, quando me procuram, falam, olha, minha postura está fraca. E aí eu vou ver, a cadeia posterior dela não está fraca, está assim como exacerbadamente tônica. Assim, tá com muito encurtamento muscular. E aí a gente vai ver que quando a gente fala de face, a gente não fala só de encurtamento, a gente fala de retração facial, né? Que a face se dobra e ela retrai. Então eu preciso bolar exercícios, e aí que vem o que o pessoal tá... ele tá adorando. É que eu tô brincando com a massinha aqui, né? Eu tô super prestando atenção, mas quando ela mostrou, não parecia que era... O corpo da vértebra aqui. Quando ela mostrou, não parecia que era moldável. Mas aqui ficou uma vértebra. Ficou uma vértebra sem querer. Ela veio assim da fábrica. Vou até arrumar aqui, ó. Espinhoso aqui. Processo espinhoso, exatamente. Mas então, voltando, a gente quando... E aí vários colegas lá, Robert Lipe, esqueci o nome do outro colega que tem muitos trabalhos nisso, que fazem trabalhos assim. Se a gente trouxer um treinamento para a fáscia de 6 meses, a gente treina a fáscia. E isso ganhou o quê? Um território entre os atletas. Mas então... o que é treinar? Eu sou muito curioso em relação a isso. O que é treinar a face? O que é
treina o músculo, por exemplo? Ótimo. Como que você separa isso? Dá para separar. E como que eu consigo avaliar isso? Pelo gesto motor. A fáscia integra todos os tecidos, né? E ela vai manter o deslizamento facial. Então, assim, se eu treino algo muscular, é o treino nosso diário ali da musculação, onde eu tenho um ritmo, né? Posso fazer concêntrico, excêntrico, X, mas eu estou num ritmo de tum, tá, só isso. A fáscia envolve um treino mais deslizante. E aí eu tenho várias modalidades. A fáscia ela consegue armazenar energia cinética. Que aí eu treino, então, é parecido com o treino de pliometria, mas não focando o músculo. Eu vou focar esse armazenamento de tecidos. Se eu consigo isso para um corpo, ele já está mais prevenido. Prevenido é feio. Ele tem mais... elementos cinéticos, aí a gente está falando de fuso neuromuscular, de tecidos tendíneos, para transmitir essa energia para o osso e tal. A gente tem que lembrar que todos os elementos do nosso corpo são vivos. O osso é moldável, o músculo é moldável, o sangue é moldável. Né? Então a gente tem muito estudo hoje da fáscia líquida. Então assim, o que estudo muito com o Rogério, a gente vê a questão de drenagem linfática. Se eu faço algumas manobras que eu consigo induzir aquela fáscia para ir em direção aos gânglios linfáticos, eu já melhoro muito a mobilidade dos tecidos, né? Por isso que eu estou entrando tanto em pós-operatório agora, né? Que mais? Não, uma dúvida que eu tô nesse... E acho que a galera também tem essa dúvida. A fáscia só vai ser treinada, a gente falou na palavra liberação, release. Como se faz só isso? É através só de movimentos ou pode ser instrumental também? Quais instrumentos que podem ser feitos? Quais instrumentos que realmente não funcionam? Certo. Ixi, eu tenho uma lista. Eu também tenho. Você tem? Conta pra mim. Funciona? Não, mas isso é para o convidado responder. Obrigado. Tá certo. O Ricardo que responde essa. Não, vai lá, tá certo. Bom, a gente tem uma questão assim, se eu dou um estímulo para a fáscia, ela transmite essa informação. Isso chama mecanotransdução. Ela vai influenciar, assim, até por conta das integrinas, ela vai influenciar a membrana da célula. E essa membrana transmite a informação para o núcleo. E aí, através de RNA, todas essas informações são transmitidas para os outros tecidos. Tanto que, às vezes, a gente está na manobra, eu faço a manobra, estou até com pós-operatório agora de lipedema, e eu falei para minha paciente, ela estava começando a desenvolver uma fibrose bem no 7º, 8º dia de pós-operatório, e estava um pouco endurecido, para quem está nos escutando, o que seria? O tecido ali perto do adutor da coxa estava meio endurecido. Ela falou, Patrícia, vai virar fibrose? Eu falei, não sei, mas a gente está nos dias da fase proliferativa. É agora que ela começa a aparecer. E aí eu moldei o tecido e coloquei minha mão e dei um estímulo mantido e constante. E fiquei ali. Um pouco, uns 10 segundos, 12 segundos e senti a tensão. Então assim, o que eu estou querendo dizer? Se eu dou um estímulo que organize o tecido, eu melhoro aquela relação de um tecido adjacente com o outro. Agora, se eu dou um estímulo brusco, tangencial, não sei, talvez eu desorganize mais, porque eu vou mexer com outros receptores que estão ao lado, que estão ali, enfim, posso desorganizar mais. Então, assim, de instrumental eu nunca usei, eu não posso falar muito, né? Porque tem gente boa que faz e tem gente que também não é tão boa, vamos dizer assim. Mas tem gente, colegas que usam e estão corretos, assim, eles têm muito sucesso, enfim, né? Porque como eu falei, eu não sou dona da verdade. Eu posso falar da minha experiência desses 25 anos lidando com terapia manual e exercícios, tá? Não, bom, e aí o tecido da paciente melhorou, tá? Só para finalizar o caso. Mas pós-cirúrgico? Pós-cirúrgico. Eu acho que também tem uma diferença muito grande. Um indivíduo rígido, um indivíduo saudável, um indivíduo que tá tudo bem. Total. E um indivíduo pós-cirúrgico, né? Aí eu nem tenho experiência nenhuma, cara. Total. Dessa forma. E essa questão da rigidez, que a gente não tocou no assunto, mas você falou uma palavra, biopsicossocial, né? Total. Quando a gente estuda a fáscia, assim, ela conecta muitas coisas, né? Ela conecta, por exemplo, a gente ter que estudar algo que é do sistema neurovegetativo, que vai regular o nosso tônus. Então tem uma manobra, que é a manobra da pompagem global, que alguns hoje chamam manobra de vaso do nervo vago, mas assim, aquela manobra que a gente faz no occipital, no suboccipital, relaxa a pessoa praticamente na hora, porque a gente está ativando receptores do sistema nervoso parasimpático.
Então a gente tem assim uma moldagem disso. E que trabalha a respiração ao mesmo tempo. Nem precisa. Não? Só o toque já vai registrar um relaxamento para essa parte. Isso eu tenho uma experiência que é muito legal, que você me pediu para eu separar uns casos, né? Se não tiver nenhuma pergunta agora, eu falo de uns casos. Em 2008... a gente teve tá uma... uma vértebra, Eita, criando uma vértebra. É que eu Vai ficar aqui no estúdio, gente! Eu tô fazendo a vértebra aqui, ó. Que É um artesão. Tô organizando ainda. É um artista. Estenose, não pode não tá muito boa, mas não tem estenose. Não tem. Mas você pode pôr a face aí dentro. Vou pôr, verdade. Verdade. Meu Deus do céu. Olha, sensacional, meu Deus do céu. Casos. Vamos lá, em 2008. Quero deixar a criança feliz, traga uma massinha. Consegui, hein? Se fosse Ninguém mais sabia modelável dessa. ainda, nossa senhora. Deixa eu levantar aqui um ponto que eu acho que é importante, que eu tinha colocado, né? É mais pro final, mas eu vou falar agora. Era assim, que eu acho que o que é muito interessante da fisioterapia é a conexão que a gente tem com outros profissionais, né? E hoje eu tenho muito acesso realmente a cirurgiões plásticos, dentistas que me encaminham pacientes. Mas em 2008 foi uma época muito importante de questão de dinheiro, né? Nos Estados Unidos, aqui. E houve um problemão ali financeiro, né? Eu já atendia pacientes assim, vamos chamar de classe A, alguma coisa assim. Mas nessa época eu comecei a atender mais. E eu tinha um colega psiquiatra que me mandava muitos casos, porque as pessoas estavam muito deprimidas. E não era qualquer pessoa, eram pessoas que lidavam com muito dinheiro. E eu me lembro de um caso que esse colega meu falou assim, olha, eu vou tentar com você, Patrícia, vamos ver o que acontece com essa pessoa. Esse senhor entrava mudo, saía calado. Até que um dia ele me cumprimentou e o olho dele, isso aqui até me emociona, encheu de lágrima. Ele falou assim, olha, quero te agradecer. Apesar de eu não falar nada, era aqui que eu conseguia respirar. Caramba. Entendeu? Porque ele lidava realmente com milhões, né? E tava... Enfim, naquela época foi bem complicado, né? Nossa, ela tá emocionada Tá mesmo. mesmo, ela falou que se emociona com o caso. Não, porque... E aí eu atendi outras pessoas também, banqueiros, enfim, assim, porque era uma situação que estava além da impotência mesmo, né? Assim, estava complicado. E aí eu vi o quanto que é fácil, eu só fazia pompagem. Ele deitava na maca, olha, arrepia. Eu só trabalhava com pompagem, relaxando, e eu percebia, não falava nada, né? E deixava o corpo dele escutar. Então aí que eu vi como era importante. Eu não tinha ainda toda a noção que eu tenho hoje, né? Isso era 2008, né? Mas eu fazia nisso e confiava nesse meu colega psiquiatra e ele falou, olha, vai nas suas manobras, porque ele foi meu paciente também, né? Ele falou, vai naquelas manobras que eu acho que vai acalmá-lo, né? Porque massagem não tá dando certo, não sei o que tá dando certo. E aquilo foi revigorando ele, conseguiram diminuir um pouco, não sei, medicação, eu já não lembro mais do caso, né? Mas eu digo assim, o quanto que é importante a gente ter a noção de quando a gente tá tocando alguém, a gente tá mexendo nesse sistema neurovegetativo. Não é qualquer coisa, né? Se você dá qualquer estímulo, qualquer resposta você vai ter. Então, você tem que saber que estímulo você está dando, direcionamento. A face é muito, assim, receptiva a isso, atenção. Se ela comanda a atenção para todo o corpo, como a gente viu aqui, né? A atenção que você imprimir nela, ela também vai direcionar para todo o corpo. Desculpa, Eric. Pensando nisso, existem subdivisões de face, então, se, por exemplo, muito dentro da osteopatia se fala isso, se você move uma face de uma região, você vai influenciar num outro ponto. Por exemplo, você tem uma cervicalgia ou tá com fugiu o nome? Torcicolo. Sim. Se você mexe no fígado, na região do fígado, por exemplo, pode soltar lá. Sim. Existe correlação disso? Existe por conta das terminações nervosas, né? Alguns tecidos, por causa do dermátomo daquela região. Então, o tecido, ele recebe a mesma inervação do órgão. Então, a gente vai ter, sim. Vai ter relação. Eu não estudei assim, profundamente osteopatia. Tenho grandes amigos para quem eu encaminho. Isso que é legal da nossa profissão, né? Então, assim, eu sei que eu não sei tudo. Algumas coisas eu tenho classicamente para quem que eu encaminho e a pessoa vai, resolve e fica tudo bem, né? Legal. Não, né? Você tá me matando, né? O João faz as perguntas que eu vou ficar quieto aqui. Não, segue aí. Segue aí o quê? Já foi a do instrumental pra ver se eu soltava, agora foi a
do estômago, Estou te vai testando. manipular Fígado, o fígado. Tô te testando. Eu tô evoluindo em relação ao estudo de algumas evidências e eu tô me tranquilizando. Eu não vou falar. Agora fala! Não, deixa, vai vir. Não, mas esse é o momento. Esse é o momento do quê? De explicar o seu posicionamento. Bom, enfim. Eu gostaria que... Eu não achei até o momento. Olha como eu tô dando volta para aprender uma sutileza na fala. Parabéns, eu tô orgulhoso de você. Obrigado. Até o momento, eu não encontrei nenhum estudo que tenha uma qualidade eles têm, mas que tenha um N significativo e que tenha realmente um poder para mostrar que, por exemplo, uma manipulação visceral tenha de fato um efeito a qual nós esperamos em uma dor cervical, por exemplo. Até agora Você eu disse não de uma encontrei, região muito cara. distante, teoricamente muito distante, seria isso? Eu não encontrei. Bom, enfim, eu preciso. Eu entendi. Se alguém achar, se alguém souber, se alguém falar assim, eu sou osteopata, pô, me manda, eu Avisa. estudo, porque eu quero aprender, eu quero estudar. Eu não tenho como buscar de tudo Arroba também. Ricardo Ambrosio Físio. Não, e que assim, ó, eu tô aqui e eu tô pra ouvir de tudo. Quem quiser, eu não tenho medo de ninguém, eu sou o Dr. João Mendes. Pode falar comigo. Sempre ele joga pra mim, né? Pode falar. Na verdade, se alguém souber, eu não encontrei até agora estudo de manipulação visceral que seja um estudo de qualidade excelentíssima, assim. Eu não encontrei, eu não sei. Mas também minha área é dor, sarcopenia, idoso, essas partes. Então eu pesquiso mais minha área, mas até agora eu não sei. E sobre instrumental. Tem alguns instrumentos que eles substituem talvez o dedo de uma pessoa. Ou que substituem... Enfim. A comprovação da parte instrumental também, ela está necessitando de um pesquisador que se debruce sobre isso e mostre de fato qual é o efeito. Porque os artigos que a gente tem de 10, 20, são artigos que não conseguem nos mostrar como funcionam. E o que nós vemos na internet são as pessoas usando a parte instrumental, praticamente gerando alterações significativas no tecido, até lesionando, né? Sim. E aí a gente fica um pouco... E lesionando muito. Diga-se de preocupado, assim. passagem. É complicado falar da parte... Concordo. Também é complicado falar da parte de instrumental, porque vai falar o nome dos instrumentos, falar o nome de uma técnica, muitas têm registro, Pois e aí é. as pessoas ficam Pois é. meio bravas. Mas eu não encontrei muito em relação sobre isso ainda. Eu vou te falar que eu nem pesquisei porque acabou não sendo meu objetivo de trabalho, né? Eu acabei trabalhando muito mais com a terapia manual e com os exercícios. Então eu vou muito atrás desses pesquisadores, né? Que é o Robert Schleip, que é a Catarina Fede, de sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, desculpa. Então assim, eu fui mais para esse lado, né? Moça, eu dei uma volta pra falar, gente, me mostre as evidências. Eu gostaria das evidências, eu preciso mais. Porque se der certo, nossa, será ótimo. Incrível, né? porra, Exato. muito bom, entendeu? Agora é muito louco, porque eu não achei um instrumento que substitui a mão. Eu também não, ainda não. E a mão tem uma questão de temperatura, né, de transmissão, não sei, é muito interessante. Você consegue, tem pacientes que falam para mim, nossa, mas parece que você tem um raio-x na mão. Hoje eu falo, hoje a gente tem um ultrassom com a mão, né? A gente também evoluiu, né? Mas aí você vai onde está doendo. O pessoal fala isso. Essa né? conexão que você tem com seus pacientes em relação a tudo isso que ele falou para você não... Eu percebo quando você fala que ela não é apenas a fáscia. Uhum. Ela é a sua dinâmica de terapêutica, ela é a atenção que você dá para o seu paciente, ela é a validação que você dá para o paciente. E a técnica que você utilizou durante o atendimento fisioterapêutico, ela é uma das partes que compõe o todo. Ela compõe muito bem porque você tem expertise nela. O que não invalida de você ter expertise em outra técnica e conseguir um resultado similar. Né? Mas você vê que eu vejo você falando, Paty, você valoriza muito isso que você faz. E talvez tenha tanta coisa a mais no que você faz que gera esse resultado e que é tão lindo, que é a dedicação que você tem à profissão, é o número de estudos que você já fez, de cursos que você já fez, a atenção que você dá para o seu paciente, a validação. E isso é muito grande.
Entende? A sua dinâmica de atendimento deve ser maravilhosa. E você deve acreditar que é muito em relação à fáscia. E eu acredito que seja. Mas eu acredito que seja muito mais em relação à sua dinâmica de atendimento, que deve ser uma coisa que a gente precisaria estudar para reproduzir, cara. Né? Não, mas tem um nome, isso se chama postura terapêutica. Né? E quando eu era professora em RTM, a gente dava nota para o aluno com postura terapêutica. Tem outra história boa. Eu pegava o metrô, né? Moro no Ipiranga, e ia até o Tatuapé, onde eu dava aula ali na Unicid. E um dia voltando, eu falei para o aluno, vamos levantar, né? É feio, a gente tá de branco, imagina não deixar o senhor sentar, né? E nem era a cadeira cinza, né? Aí a minha aluna olhou para minha cara e falou, professora, a gente não tá de branco, que o branco tá dentro da gente. Isso é a postura terapêutica, né? Então, assim, essa postura, ela chega antes de mim. Então, lógico que implementa o quê? A minha roupa não tá decotada, a minha unha tá curta, meu cabelo está preso. Então, assim, quem me vê pode ser acolhido por mim. Homem, mulher, criança, idoso, gestante. Então, ele é acolhido. Esse acolhimento é a postura terapêutica. Isso eu tenho certeza, não é só a fáscia. Eu acho que assim, que eu acabei sendo referência na forma de tocar as pessoas, e aí isso me traz uma certa, não sei, enfim, uma referência, talvez, só isso. Traz uma autoridade. Uma autoridade. E uma autoridade é um sinônimo de confiança. De confiança, eu então a pessoa isso. se sente muito segura e à vontade para poder engajar com o tratamento e com tudo aquilo que você for prescrever e orientar. Tem um outro paciente que acabou de operar a parte cardíaca e tal, e ele estava com dor, e ele falou, mãe, vou lá na Patrícia, ela sabe o caminho das pedras. O caminho da fácil. É o caminho das pedras, segundo ele, né? E aí a gente foi mobilizando e tal, diminuiu a dor dele e tal um pouco, mas foi incrível. Eu achei barato o jeito que ele falou de mim, né? Que eu sabia o caminho das pedras. Eu falei, olha só, né? Tudo isso é confiança. Isso é confiança. Ele demorou para conquistar, né? 25 anos ainda. É lógico, ninguém... Tem vários pacientes que eu ainda, sabe, você fala, nossa, para onde eu vou com esse caso? Mas você não para de estudar. Não paro mesmo. Isso é muito louco. Não consigo parar. E uma outra coisa, que além da postura terapêutica, que eu acho que eu falo isso muito eu gosto muito de aluno de pós-graduação e de extensão. Porque eu acho que eles têm uma maturidade daí, né, que já vem. Eu falo, como você se prepara para cuidar do seu paciente? Então, assim, há muito tempo, Ricardo, eu não sei o que é happy hour. Entendeu? Para eu estar aqui agora para gravar, eu tive que transferir meus pacientes. Eu não sei o que é happy hour. A última vez que isso, não, porque a última vez que tanto que a última vez que a gente conseguiu se encontrar para literalmente ter um happy hour, vamos falar assim, que naquele dia comemoramos bastante coisa, faz tempo, meu. Faz tempo, e foi de sábado. Foi de sábado, né? E demorou para bater as agendas. E foi demorado. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me preparo. Eu termino 8 horas, 7 horas consultório, às vezes 9. A 9 eu atualmente não estou mais conseguindo atender da noite. E aí eu tenho que dormir, eu tenho que comer mais cedo, dormir. No dia seguinte, se eu for atender mais cedo, 7 horas, como é o caso de amanhã, da manhã, eu tenho que... Quer dizer, eu tenho que estar bem para atender esse paciente. Eu tenho que estar apta para... O que eu vou ensinar para ele de aprendizado motor, eu tenho que estar bem para perceber. Se eu estiver sonada, não vou conseguir perceber. Total. Paty, olha, estamos chegando aqui na reta final. Foi o episódio mais interativo. Mais interativo. Alguém tira essa massinha de mim, interação cara. Até agora. Foi um episódio que... Primeiro, assim, o número de nomes que você citou, de pesquisadores, mostra uma seriedade e não uma propriedade. Mostra uma seriedade, uma autoridade, uma propriedade muito grande e traz uma tranquilidade para a gente entender o quanto a fáscia tem sido estudada em vários setores e tanto a parte que vai negá-la ou vai, enfim, ou vai validá-la, precisa realmente ter muito mais força e muito mais estudo. Isso é muito legal. Realmente é muito bacana ver a sua construção. Parabéns, tem uma trajetória acadêmica linda e uma trajetória na fisioterapia de 25 anos, o qual muitos nós fisioterapeutas novos em relação a isso devemos à construção que as pessoas que vieram ao longo do processo tiveram, independente da técnica, do que foi que elas fizeram na vida na fisioterapia. Eu só fez RPG e achou que tratava escoliose e viu que não trata. Cara, não importa, porque ela veio de uma época que era o que tinha e ela fez o melhor e no melhor ela conseguiu ter resultado. E aí a gente entende coisas que você pode fazer que se encaixam mais ao perfil. Então a gente deve muito a pessoas que têm essa construção e que mantém-se ativa. Porque muita gente fala assim, fisioterapia até uma certa idade você não consegue mais. A gente não vai perguntar a sua idade, até porque você parece ter 25, mas mas assim, a gente deve muito à profissão. Parabéns, eu fico muito feliz de recebê-la aqui. Mas eu posso fazer uma última perguntinha também? Claro. Postura, cirurgia plástica, lipedema, especialista?
dermatofuncional. Isso. Quais são os próximos projetos? Então. Quais são as próximas áreas? Então, sim, eu não falei de um que eu quero. Eu sempre assisti muitos congressos, né? E agora uma das minhas metas é dar palestras. E está acontecendo. Ótimo! Em agosto eu vou dar palestra no BAPS. Vai ser interativa assim? Ai, não sei, tô pensando. Tem que ser. Total. Eu sempre Câmera inovo. exclusiva. Foi maravilhoso. É que eu acho que a gente precisa, assim como eu trabalho com o concreto, com o paciente, eu preciso, né, também quando eu falo assim. Hoje eu tenho uma comunidade digital, a gente não falou Fale disso. sobre ela. Bora. Fale agora. Então, eu demorei para criar um produto digital. E eu criei o ano passado, em julho do ano passado, vai fazer 1 ano de vida. Mas não é bem assim, né, que apareceu há 1 ano agora, né? Não é isso, mas eu trabalhei um tempão antes e agora eu consegui moldar o jeito que eu queria. Então eu gravo a aula, subo na plataforma e é uma assinatura mensal ou anual, ele pode fazer de uma vez só e tem aulas lá sobre vários temas. Então tem sobre o que é face, pós-operatório, agora eu estou na parte de estresse, então estou falando de métodos de relaxamento, né? Então tá bem legal. E o outro passo que eu quero é dar aulas realmente da parte internacional e tá conseguindo, estou começando a construir essa parte, até por causa dos contatos que a gente tem de amigos, que são amigos mesmo nessa parte, no sentido de seriedade, né? Então, eu vou para Portugal para participar de um congresso lá também no final do ano. Ai, que legal. Então, aí vamos começar. Mas tenha certeza que, sendo amigos, eles só fazem essa conexão porque eles confiam no seu trabalho. Não, e são isso amigos é que óbvio, só pesquisam. São amigos que pesquisam, né? E aonde que eu encontro essa comunidade? No link do Instagram tem. No link da Link da bio. bio. Link Da da bio. biografia do Instagram. Galera, @Patrícia F. Guedes. Isso. Patrícia F. Guedes. Vai lá, galera. E não é cara, é um preço que eu acho justo, tá? E para as pessoas realmente terem acesso. Patrícia Ferreira Guedes ou Patrícia Fácia Guedes? Olha! O pior é o método que eu tô criando que vai envolver minhas letras. Olha só. Muito obrigada pela oportunidade, queridos. Nossa, adorei. Eu não consigo parar de mexer no macio. Não, agora você Tô vai tentando passar os melhorar outros a episódios. vértebra aqui, cara. Agora ela lesionou. Mas não somos nós que encerramos. Ainda tem um pouquinho mais. Nós temos uma câmera dedicada a você. Você pode olhar para ela e passar também o seu recado, a sua mensagem para os fisioterapeutas, para os estudantes, para os pesquisadores, para quem você quiser. O que vier do seu coração, esse agora momento é para você. Muito bem. O que eu quero deixar de recado é uma coisa que eu falo muito. Às vezes a gente tem uma oportunidade com a pessoa. A gente tem uma mensagem para deixar com aquela pessoa naquele contato, que a gente deixe o nosso melhor. E aquela pessoa vai levar aquele melhor pra gente, pra ela, né? Perfeito, muito bom. Aí aquele brinde final? Valeu. Pô, foi bem da hora, né? É boa.